Bem, meus irmãos, na nossa reunião da noite de hoje, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, itens de 8 a 10, que tem por título Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. E a nossa irmã que vai fazer o estudo de hoje é a nossa companheira Denise Fernandes. Denise, você pode iniciar o nosso estudo. Denise, liga o seu microfone. Não tinha funcionado, desculpa. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 8. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado do povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Está em Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. Item 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi, sentou-se à mesa. O fariseu entrou a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar?
Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Muito interessante, né? Hoje mesmo a gente estava falando sobre parte desse item 8, né? Bom, no item, essa parte que eu acabei de ler, do item 9, está em Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Então, terminado dessa leitura, nós vamos ver no item 10 o que é explicado a respeito de todos esses escritos. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos. Faziam casos de consciência. E da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Porque naquela época eles se preocupavam muito em passar as mensagens, né, escritas pelos antigos, passar todas aquelas informações, todos aqueles ensinamentos, mas não queriam fazer o que os ensinamentos para eles não era interessante, né? Executar esses ensinamentos. E eles transformavam esses ensinamentos, transformaram em ações exteriores. Se diz honrar o vosso pai e a vossa mãe, o que eles diziam? Toda oferenda que faço a Deus é proveitosa aos pais e às mães. Né? E achando que apenas ir ao templo, fazer um sacrifício de um animal, ali daquela forma, eles estavam honrando o pai e a mãe. Mas será? Como é que eles tratavam, né? Esse pai e essa mãe, os idosos, né? Haveria amor filial? Eles estariam cuidando de pai e mãe na idade da velhice, né? Onde era necessário que eles fossem bem cuidados também? Claro que eles não faziam assim, né, gente? Senão Jesus não teria dito, né, para eles que são hipócritas, né? Ele diz que são hipócritas porque falam uma coisa e fazem outra. E todos essas conversões, né, essas mudanças, essas escapadas, né? Eles vão pegando a lei e transformando
em algo que lhes interessasse. Então, essa prática de lavar as mãos às refeições, é claro, é uma coisa lógica pela higiene. Mas isso vai muito mais além desse ato da higiene, né? Porque eles tinham observar, eles faziam deixa eu pegar a palavra, a exigência de fazer aquele ato. Eles exigiam isso dos outros, né? E essas práticas eram apenas de atos, coisa por fora. Qual era a prática? Qual era a limpeza que eles tinham que fazer? É a limpeza do coração, a limpeza do sentimento, né? Porque lavar as mãos é importante, mas não com essa observância de só fazer aquilo. Então, fazer aquilo apenas por ritual, para cumprir o ritual. Só do exterior para dentro. E realmente, a essência dos mandamentos, a essência da lei divina, não era veiculada, não era passada, não era observada por eles como o certo. Não era observada por eles em seus próprios atos, né? Não era exemplificado por eles. Eles falavam as coisas e faziam outras diversamente, contrariamente ao que deviam. Então, nessa ocasião, em que Cristo foi assim muito duro, né? Assim, muito firme, vamos dizer assim, com eles, porque era necessário, ele precisava ter essa firmeza, porque eles eram responsáveis pelo encaminhamento da multidão, né? Do povo, da parte moral, da parte espiritual. E exatamente os responsáveis por isso davam apenas prosseguimento às práticas exteriores, e o que realmente o povo necessitava não estava sendo repassado. Bom, verificou-se aqui no Evangelho, continuando o item 10, no segundo parágrafo, verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, tudo aquilo que foi criado pelo homem, né, e enxertada na lei divina, aquilo não vai ficar. Porque não foi plantado por Deus, né? Aquilo não é natural, é as leis divinas ou naturais, né? Então aquilo não é natural. Tudo aquilo são adições feitas pelos homens visando seus próprios objetivos. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Por isso que ele diz que toda planta será arrancada. Porque essas coisas não vão fazer com que o homem se melhore. Certo? E o papel da religião é exatamente conduzir o homem a Deus. Então, se o homem não vai se melhorar, não vai adquirir a pureza de coração, né?
não vai conseguir chegar a Deus. Toda aquela em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não bastam se têm as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Bom, essa parte é do Evangelho. E para ilustrar um pouco mais, são várias questõezinhas que a gente procura esmiuçar mais. Então, nessa questão da pureza de coração, como tem o título do título, né? Bem-aventurados os puros de coração. Então, vamos falar sobre a pureza descrita aqui no livro Ave Luz, de João Nunes Maia, pelo espírito Shaolin, no capítulo Pureza. Esse livro é muito bom, muito gostoso. Eu amo de ler, reler, porque vai contando esmiuçadamente a convivência, né, de Jesus com os seus apóstolos, e como cada um de nós temos as nossas imperfeições, temos as nossas qualidades e temos as nossas imperfeições, ele vai dando um toque a cada um deles naquilo que eles necessitam no momento. Nesse momento aqui, quem estava necessitando de um apoio maior era o Tiago Menor. E Tiago Menor não é menor do que os outros discípulos, não. Dizia até que ele foi grande demais. E sempre teve um certo equilíbrio nas horas mais difíceis do cristianismo. E ele gostava de fazer tudo muito bem certinho. Ele tinha um zelo muito grande pela pureza, no entender dele, né? Então, nesse episódio aqui, o Tiago estava em meio à multidão e, quando o viram, acorreu um monte de gente, né? Porque era discípulo de Jesus. E veio uma mulher e fingindo ser uma velha, precisava de um auxílio grande ali na hora para ser curada, e ele era muito calado. Aí exigiram que ele fizesse ali a cura. Ele ficou assim, mas ela impõe as mãos, tal. Ele impôs as mãos. Aí ela saiu gargalhando, porque ela não era nada de velha doente. Ela era um embuste, né? Ela queria desacreditar a Jesus, desacreditar aos seus discípulos. E ele, como ele tinha a predileção em defender a pureza, em falar da pureza, ele ficou assim meio dado, né? Ficou triste, né? Porque ele foi assim, os homens enganaram. Quando chega a hora na noite, né, a hora do estudo, da reunião dele, de Jesus com os discípulos, Jesus pede para Pedro fazer a prece, Pedro faz a prece, e Tiago não conseguia ainda largar aquela tristeza de lado. Cristo, vendo isso, como ele conhecia todos, né, quando chegava no lugar, ele via todos, ele
falou para ele assim: meu filho, jamais penses que se perde o que já se ganhou. Todo o teu trabalho buscando a perfeição é abençoado por Deus e os resultados ficarão contigo eternamente. Aí, nossas conquistas, né? Então, ele já tinha conquistado umas boas... uns bons... meu Deus do céu. Eu esqueço as palavras às vezes. Ele tinha conquistado tudo que ele conquistou de melhoria para o seu adiantamento, para o seu progresso. Ele falou que a gente não perde, a gente sabe disso, né? A gente aprendeu isso, a gente não perde. É exatamente o tesouro que a gente leva conosco quando a gente retorna à pátria espiritual, né? O sol desponta com toda a sua pujança divina, ilumina o mundo e depois desaparece, mas torna a nascer de novo na sua missão incomparável. Assim são os nossos dons. De vez em quando eles se deparam com as trevas da incompreensão humana e desaparecem. Não obstante, tornam a brilhar em obediência à lei do bom esforço. Não turbes o coração com simples ruídos que se desfazem minutos depois. A pureza de que falas é a nossa meta principal, perfeição em tudo. No entanto, exige de nós muito trabalho, muita dor e imensuráveis sacrifícios. O preço de alcançá-la turba qualquer cálculo da razão. Passaste por um vexame passageiro nesta tarde, por confiar somente na vigilância. Esqueceste da oração, porque vigiar é competência do saber, mas orar é força que movimenta a inspiração divina. Vigilância e oração completam no esforço de evitar novas tentações. De qualquer maneira, o escândalo te fez lembrar que é preciso algum reparo no modo como proceder diante dos outros. Estamos em uma marcha que não pode sofrer interrupções. Se queres a pureza, hás de te submeter às tuas exigências contigo mesmo. Os primeiros dias da criança, junto ao professor, que estabelece planos de ensino e se entrega durante toda a vida para o esclarecimento de jovens e crianças, seria de brincadeiras, de ouvir contos de fada, de sorrir nas suas ingenuidades que marcam as características infantis. Eis que o mestre, diante de tais circunstâncias, poderá falar coisas sérias aos homenzinhos em formação. Todavia, é bem provável que eles comecem a correr, a gritar e a sorrir da luz que está começando a aparecer em suas vidas. O perdão é o apanágio natural do professor, sem que dele se apodere a intolerância. O faltoso compreende o erro e procura repará-lo, e a vingança assusta e distancia cada vez mais as trevas da luz. Então, Tiago começou a demonstrar alguma alegria, porque sabia que a sabedoria de Jesus, né, em saber o que estava se passando com ele, né, e ele se sentiu assim mais apoiado, né? Então ele pensou, o mestre tem razão. E Jesus continua falando com ele sobre a pureza. Quando nós nos preocupamos em nos servir dos extremos com alguma virtude, era virtude a palavra que eu queria lembrar naquela hora, é devido à sua escassez no reino da nossa alma. E é bom que as providências sejam tomadas, mas escuta bem, sem exagero, para que não se torne uma imposição para nós e para os outros. Se procuras a pureza em todas as suas nuances, não te esqueças de vigiar todas as fraquezas, de vigiar todas as ideias.
A começar por manter guarda permanentemente sobre o que falas e o que fazes, porque a pureza é a unidade de todos os dons da vida. Certifica-se, no entanto, de que muito depende de ti, do teu esforço no autoaprimoramento. As bênçãos de Deus, pelo tempo, conferir-te-ão esse estado de espírito como glória de um bom lutador. E continua. O homem de valor é aquele que tira das decepções ensinamentos, das ofensas lições maiores, e sentindo a violência dos outros, nota com urgência o quanto vale o amor. Aprendamos, pois, com os métodos que a vida nos propõe. Então, para a gente conseguir a pureza de alma, né, a pureza do coração, a gente tem que lidar com todos aqueles que estão ao nosso redor, exatamente como a forma, como as leis divinas nos falam, né? Nos ensinam, exatamente como o Evangelho. Porque se você coloca ali a sua parte, né, a parte que te interessa, você vai acabar não agindo de forma justa, não agindo de forma amorosa. Você acaba saindo da lei divina, porque a gente tem que estar sempre vigiando e orando, porque só vigiar não adianta. Tem que orar também, para poder você fazer essa comunicação, para você sair do horizontalismo. Já é a segunda vez que eu falo essa palavra hoje, né? E ir para o verticalismo, elevar-se, elevar, né? Fazer essa união do pensamento com Deus, com os bons espíritos, com a espiritualidade. E tudo que você disser, você fazer. Né? É necessário não só falar, porque você, pela palavra, você auxilia os outros a compreender as coisas. Mas, principalmente, pelo exemplo, é que você, colocando em ação, né? A caridade em ação, é pelo que você vai conseguir, então, transformar muito mais e arrastar aqueles que ainda não tiveram a compreensão, né, do que seja o amor, a caridade. Caridade e amor em ação. No livro Vinha de Luz, a gente também tem um pedacinho, só vou ler uns 2 parágrafozinhos. Na questão, no livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel nos diz isso, na lição 90, de Coração Puro, que tem o nome Coração Puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Na 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Porque ele está falando em pureza de coração, né? A lição hoje do Evangelho é a pureza de coração, mãos não lavadas. Então, a gente, diga aí, que não são os atos externos, exteriores, que vão nos fazer melhorar, e sim essa mudança interior, esses atos conosco mesmo, de nos modificarmos. E ao ponto de falarmos aquilo que está escrito na lei, a gente tem a obrigação de exemplificar pelos nossos próprios atos. E aqui no Vinha de Luz, eu vou ler um pedacinho só. É uma lição pequena, mas eu vou ler um pedacinho só. Espíritos levianos em todas as ocasiões deram preferências às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo.
A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e aplicação do amai-vos é meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de restes fugidias a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos. Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, contra os seus próprios interesses, passam a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo Pedro, aqui no caso, fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros, ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. E essa pureza de coração, a gente só consegue buscando ser aquele homem de bem. A gente volta lá para o Evangelho, gente? Do capítulo Homem de Bem. Que eu não me lembro agora o número, tá? Mas é que a gente tente alcançar, faça um esforço em ser um homem de bem, em praticar bons atos, em amar os inimigos, em fazer para o outro tudo aquilo que você desejaria que fosse feito a você. Que você se dedique ao próximo como fosse a si mesmo, como se fosse a um irmão. Então, essa visão de vermos o próximo como irmão junta as criaturas. É isso? Aproxima criaturas. O fato de você se colocar no lugar do outro para ver para sentir o que ele sente ou o que ele está passando no momento. A empatia é necessária para esse homem de bem. Porque muitas das vezes nós temos os nossos sofrimentos, mas cada um tem o seu. Cada um tem a sua cruz, como a gente tem estudado. E quando Jesus fala para aquele paralítico, levanta-te, pegue sua cama e anda, curando num dia de sábado, é porque cada um de nós é que tem que remover essa montanha, cada montanha dos nossos defeitos. Cada um de nós tem que fazer um esforço para sermos merecedores de sermos curados. Curar o espírito pelo autoconhecimento, pela fé em Deus, pela confiança, fé, confiança, que nos faz buscar essa pureza de coração. Porque nós, ainda imperfeitos, mas a caminho, necessitamos desse apoio ainda do Mestre Jesus, necessitamos ainda desses irmãos que nos apoiam, que nos incentivam a melhorar a caminhar.
Ainda somos necessitados. Aliás, nós somos os necessitados. Ainda somos necessitados. Cada vez menos, né? Conforme a gente vai melhorando. Mas a pureza de coração existe. Existe simplesmente pelo fato da gente buscar a nossa melhoria, buscar a nossa elevação, estudando, praticando e principalmente pelo sentimento, amando. Então, se não for por isso, né, a gente não vai conseguir ver a Deus, né? Então, é pelo esforço próprio mesmo que nós temos que fazer, pelos sacrifícios das nossas imperfeições, pelos sacrifícios dos nossos interesses próprios e por amar. Amar ao outro, amar a Deus. E estar sempre grato a essas oportunidades que a gente tem de reflexão e de autoeducação. Obrigada a vocês pela atenção. Caso eu esteja um pouco fora do horário, parei um pouquinho antes, mas eu agradeço porque todo o estudo que a gente se compromete em falar, a gente é o primeiro a refletir sobre ele, né? E isso é de grande valor para o nosso desenvolvimento, para chegarmos às questões mais íntimas e refletindo e nos melhorando. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço muito. Nós agradecemos a nossa irmã Denise, que nos trouxe as suas reflexões sobre esse tema tão importante. Como ela falou, todos nós precisamos refletir e muito sobre essas questões. Então, eu vou pedir nesse momento a nossa irmã Ana Brito para fazer a nossa prece de encerramento. Microfone. Então vamos orar, agradecendo ao Pai por essa oportunidade tão linda e por estar presente de coração este momento tão bom, tão gostoso na nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos. Envolva o nosso pensamento, envolva todos os lares de todos nós. E que essa paz que foi transmitida através dessas palavras da nossa querida irmã Denise, com esse estudo tão lindo, que nós possamos passar uma noite de muita paz e de muita esperança. Agradecidos estamos, Senhor, por esse momento. Envolva todos os espíritos, tanto encarnados e desencarnados, que ora precisa tanto das vibrações amorosas de Jesus. Obrigada. Só tenho a agradecer esses momentos de reflexão tão profunda para todos nós. Graças a Deus. Muita paz a todos. Obrigada, minha amiga, e nesse momento quero deixar uma boa noite para todos vocês, um beijo no coração. Boa noite. Às 17 horas estaremos aqui de volta para os nossos estudos. Amanhã. Da nossa sexta-feira. Boa noite, Vamos descansar. Um beijo para Tchau, parabéns, Denise. Beijo. o seu Valdir. Tudo foi maravilhoso hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.
Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.